Olá pessoal, meu nome é Thiago, sejam todos bem-vindos ao canal Ciência Elétrica e nesse vídeo nós vamos apresentar a resolução da lista de exercícios da aula 34, que é sobre a aplicação de cargas em circuitos divisores de tensão resistivo. Como de costume, né pessoal? Se você ainda não assistiu o vídeo da aula 34 e não tentou fazer a lista de exercício ainda, fica o convite para você fazer isso antes, tá? Tem o card aqui em cima e tem o link na descrição. Então você pode acessar e tentar resolver a lista de exercício. Agora, se você já fez, basta continuar. Vamos à resolução. Bom, então vamos começar aqui. Exercício 1. Dada a fonte com divisor de tensão vista na figura 1, A. Determine a tensão E da fonte de alimentação. Bom, se a gente observar, o ponto E, que seria ali a fonte de alimentação, está referenciada ao terra. E o que está em paralelo a essa fonte é o resistor RL1. Ou seja, se a gente calcular a tensão do RL1, nós teremos então a tensão da fonte. Sabemos o valor da corrente desse resistor e sabemos também o valor de sua resistência. Então agora fica fácil, basta aplicar a lei de Ohm. Então a tensão da fonte nesse caso será igual à tensão do resistor RL1, que é igual à resistência desse resistor RL1 vezes sua corrente. Atribuindo os valores aqui, então, nós temos 80 mA, né? 80 vezes 10 elevado a menos 3, vezes 1,6 kΩ. E o resultado dessa conta é 128 volts. Pronto. Tensão calculada. B. Determine os valores dos resistores de carga RL2 e RL3. Esse passo também é fácil, né? É só aplicação da lei de Ohm, porque nós sabemos o valor da corrente, que vai nesses dois resistores, e também a diferença de potencial deles em relação ao terra, pois eles estão conectados ao terra. Então vamos lá. B. Temos que a resistência RL2, segundo a lei de Ohm, é a tensão desse resistor dividido por sua corrente. Nesse caso, temos então 96 volts, certo? Dividido aí então por 24 mA, o que resulta em 4 kΩ. Para RL3, vamos utilizar então a tensão desse resistor dividido por sua corrente, que nesse caso aí temos 48 volts dividido por 16 mA. E o resultado é 3 kΩ. Então, terminamos o B, que foi relativamente tranquilo, né? C. Determine os valores dos resistores R1, R2 e R3 do divisor de tensão. Ok, vamos lá. Para isso, nós vamos precisar de saber a tensão em cada um dos resistores e também o valor de sua corrente, né? Então, observe aqui que nós temos o valor da corrente da fonte, que é de 144 mA, e temos a corrente de 80 mA que vai para o resistor de carga 1, né? O RL1. Ou seja, a diferença, então, vai descer por aqui. Vamos chamar essa corrente de IR1. Né, causando uma queda de tensão com essa polaridade aqui no resistor. Parte dessa corrente IR1 irá para IRL2 e parte continuará indo para IR2, causando uma nova queda de tensão no resistor 2. Parte dessa corrente IR2 irá para o RL3, são 16 mA, e o restante irá para o resistor R3, né, da onde nós temos a corrente IR3, causando nova queda de tensão. Então, pessoal, vamos lá. Para calcular R1,
Vamos precisar da tensão do resistor 1 dividido pela corrente IR1. Para calcular o resistor 2, precisaremos da tensão no resistor 2 dividido pela corrente do resistor 2. E para calcular o resistor 3, precisaremos da tensão do resistor 3 dividido pela corrente do resistor 3. Então, vamos lá. Para achar as correntes, basta aplicar a lei de Kirchhoff para as correntes. No caso desse primeiro nó, vamos chamar aqui de 1, né? Seria o primeiro nó, né? Ok, vamos começar então por LKC, ou seja, a aplicação da lei de Kirchhoff para as correntes para determinar as correntes IR1, IR2 e IR3. Bom, observando ali, pessoal, a corrente IR1 é a corrente da fonte, vamos chamar ela de IS, menos a corrente do resistor de carga 1, ou seja, 144 mA menos 80 mA. Restando, então, 64 mA. Essa é a corrente IR1. Tudo bem. Agora vamos calcular IR2. IR2 será a corrente IR1, certo? É a corrente que está entrando nesse segundo nó, menos IRL2, que será ali a corrente do resistor de carga 2. Então, nós temos aí 64 mA menos 24 mA, o que resulta aí numa corrente de 40 mA. Essa corrente é IR2, que então segue para o terceiro nó. Nesse terceiro nó, então, nós podemos calcular IR3, que será a corrente IR2 menos a corrente da carga do resistor 3. Nesse caso, temos 40 mA menos 16 mA, resultando aí então em 24 mA. Temos então o valor das três correntes aí, né? Uma em cada resistor. Agora basta saber a tensão em cada um deles. Para a tensão do resistor R3 não tem segredo, já está indicado aqui, né? Ó, a diferença de potencial entre o terra aqui e o resistor R3 é 48 volts. VR3 já está indicado, então. Observe que nós temos aqui uma elevação de potencial, então, aí de 48 volts. E temos uma nova elevação de potencial aqui, ó, cujo resultado vai dar 96 volts em relação ao terra. Correto? E basicamente o que nós temos aqui, se você quiser aplicar a lei de Kirchhoff para as tensões, né, podemos até anotar aqui, ó, lei de Kirchhoff para as tensões. Nessa malha externa aqui, ó, correto? Você poderá encontrar, vamos marcar a polaridade aqui para a tensão no resistor RL2, e você poderá marcar da seguinte forma. Vamos vir mais para baixo aqui. Vamos lá. Temos então uma elevação de potencial no resistor R3, então temos mais V3, mais uma elevação de potencial no resistor R2, então mais V2, e uma redução de potencial aqui, ó, no resistor RL2. No caso, então, isso é uma redução de potencial menos VRL2. Tudo isso é igual a zero. Então, como o meu objetivo agora é achar V2, eu vou passar o V3 e o VRL para o outro lado da igualdade. E vamos reescrever essa equação como sendo V2 é igual a tensão do resistor RL2 menos V3. Atribuindo os valores aqui, temos então 96 menos 48,
que é igual a 48 volts. Né? O pessoal que está um pouco mais treinado aí, tem se exercitado, já conseguiu fazer isso de cabeça, tenho certeza. Falta calcular V1. Vamos tentar de fazer de uma forma mais analítica aqui, pessoal. Se nós sabemos que a tensão da fonte E vale 128 volts, e sabemos que do terra até o segundo nó aqui temos 96 volts, a diferença então será a tensão do resistor 1. Então vamos calcular. Tensão do resistor 1 será a tensão da fonte menos VRL2. Por que VRL2? Que é o dispositivo que está entre o ponto do nó 2 e o terra, ou seja, tem a mesma tensão. Então, nesse caso, temos aí 128 volts menos 96, resultando em 32 volts. Ok, agora então só aplicar aqui na equação da lei de Ohm para cada uma das resistências e achar seus valores. Para VR1 temos 32 volts dividido pela corrente, nós calculamos ali, né? 64 mA, resultando em uma resistência de 500 ohms. Para a resistência 2, temos aí VR2, né? Ou V2, no caso ali, que é 48 volts divididos por 40 mA. Vamos lá. Que resulta em 1,2 kΩ. E para a resistência R3, temos então 48 volts divididos por 24 mA, que resulta em 2 kΩ. Pronto, pessoal. Tá aí então o valor dessas resistências que deve ser utilizado nessa fonte feita aí por divisores de tensão resistivo. Vamos para o próximo. Exercício 2. Determine os valores dos resistores da fonte com divisor de tensão para a configuração mostrada na figura 2. Determine também a especificação de potência para cada resistor. Ok, sem problemas. Mais uma vez, pessoal, para determinar o valor da resistência aqui, a forma mais fácil é aplicar a lei de Ohm, né? Para isso, nós precisamos de ter a tensão e a corrente de cada um dos resistores. A corrente do resistor R1 não vai ser problema para a gente, né? É a própria corrente da fonte, que sai da fonte aqui, ó, e desce. E R1. Assim como a corrente do resistor R5. Ela passa pelo resistor e retorna para a fonte. Ou seja, também vale aí 80 mA. Para a tensão do resistor R1, nós podemos chamar aí de VR1, se a corrente vai ter esse sentido, né, ó, dado aqui pela polaridade da fonte, sentido convencional, né, teremos uma queda de tensão aqui. E observe bem, pessoal, que a fonte é de 360 volts. Entretanto, em cima aqui do resistor R1, temos uma marcação de 240 volts. O que é esse 240 volts? É a tensão desse ponto em relação ao terra. Tudo bem? Pelo resistor RL1, nós sabemos que a diferença de potencial dele é de 200 volts. E ele está conectado ao terra. Então, quanto falta para chegar nos 240 volts que temos aqui no terminal superior de R1? Bom, pessoal, nesse caso é simples, né? A tensão do resistor 1 nada mais vai ser do que a tensão indicada ali, né? 240 volts, menos os 200 volts que temos aí logo abaixo do resistor R1. É a diferença de potencial, correto? A diferença de potencial do resistor R1 é 40 volts. Deixa eu já deixar indicado aqui também, né, a corrente do resistor 1, que vai ser 80 mA, né, corrente da fonte. E vamos para o próximo.
Se a corrente do resistor R1 está entrando nesse nó, vamos chamar ele de 2, tá? Se é o primeiro aqui em cima vai ser o nó 1, o segundo aqui vai ser o nó 2. Sabemos que a corrente do resistor R1 é de 80 mA e que 20 mA está saindo aqui para o resistor RL1. Ou seja, a corrente que vai atravessar o resistor 2, ou seja, IR2, é o quê? A corrente do resistor 1, que está entrando no nó, menos a corrente do resistor RL1. Nesse caso, temos 80 mA menos 20 mA. O que resulta aí, então, em 60 mA. Tudo bem. Agora basta saber qual é a tensão no resistor R2. Mais uma vez, é bastante simples, né, pessoal? Se sabemos aqui que do terra até o nó 2, temos 200 volts. Por quê? Do terra até o nó 2, nós temos a tensão do resistor RL1, que tem 200 volts. E o que nós queremos saber é a tensão do resistor R2. Ou seja, tensão do resistor 2 vai ser o quê? A diferença de potencial do ponto 2, que é 200 volts, menos a tensão no nó 3 aqui, ó. E nós sabemos qual é a tensão no nó 3. Nada mais, nada menos do que a tensão do resistor RL2, que nesse caso é 80 volts. Ou seja, sobra aí, então, apenas 120 volts para o resistor R2. Para a tensão do resistor R3, não tem esforço algum, porque já está indicado. O resistor R3 está em paralelo com o RL2, ou seja, tem a mesma tensão. Então, 80 volts aqui. Vamos achar agora, então, a corrente do resistor R3. E observe aí, ó, causando quedas de tensão no meio do caminho aí, né? Mais uma vez, a aplicação simples da lei de Kirchhoff. Observando o nó 3, a corrente do resistor R3 é igual à corrente que entra no nó IR2 menos a corrente que sai do nó, que nesse caso é IRL2. Atribuindo os valores, nós temos 60 mA menos 40 mA, que resulta aí, então em 20 mA. Temos então a corrente do IR3 também. A tensão no resistor R4 também não tem segredo, né? O resistor R4 está em paralelo com o resistor RL3, ou seja, a tensão do resistor R4 é igual à tensão do resistor RL3, que no caso é 72 volts. Para achar a corrente do resistor R4, mais uma vez, aplicação da lei de Kirchhoff para as correntes. Para isso, nós vamos usar o nó 5. Ó, o nó 4 nós nem abordamos, que é o terra, mas o nó 5 agora é importante. Por quê? Sabemos que está saindo por ele a corrente de retorno da fonte. E uma das correntes que está entrando nesse nó é 8 mA vindo de RL3. Ou seja, a corrente do resistor R4 é a diferença dessas duas. Nesse caso, a corrente IR5, que é a corrente do resistor R5, que é igual à da fonte, menos a corrente do IRL3, ou seja, a corrente do resistor de carga 3. Nesse caso, então, temos aí o valor de 80 mA, aqui, menos 8 mA. Resulta aí no valor de 72 mA. Essa é a corrente do resistor R4. Então agora nós podemos calcular os valores das resistências e depois podemos calcular também aí a potência de cada resistor. Vamos lá então. Para o resistor R1, temos então a tensão do resistor R1 dividido pela corrente do resistor R1.
tá? Então, 40 volts dividido por 80 mA resulta em 500 ohms. Para o resistor R2, temos a tensão do resistor R2 dividido por sua corrente. Nesse caso, temos 120 volts divididos por 60 mA, que resulta em 2 kΩ. Para a resistência R3, vamos mais aqui embaixo, é igual a tensão no resistor 3 dividido por sua corrente. Nesse caso, temos aí 80 volts divididos por 20 mA, que resulta em 4 kΩ. R4 é igual a tensão no resistor 4 dividido por sua corrente, que é igual a 72 volts dividido por 72 miliamperes, que resulta em 1 kΩ. E o último resistor, o resistor R5, é igual a tensão do resistor R5 dividido por sua corrente, né? E aí chegamos ao valor de 48 volts divididos por 80 mA, que resulta em 600 ohms. Tudo bem então, pessoal. Temos aí o valor de todas as resistências, né? R1, R2, R3, R4 e R5. Dimensionamos então o divisor de tensão com relação à resistência, mas você não pode aí sair loucão colocando qualquer valor de potência para esses resistores, né? Lembra que ele vai aquecer, então tem que ter uma capacidade de dissipar uma potência adequada. Para isso, então, vamos calcular a potência dissipada em cada um desses resistores. Vamos fazer aqui embaixo, pessoal. Lá no vídeo da aula 17, nós estudamos que a potência no resistor nada mais é que tensão vezes corrente, certo? No caso aqui, a potência 1, que é a potência do resistor 1, vai ser a tensão do resistor 1 vezes a corrente do resistor 1. Ou seja, 40 volts vezes 80 mA, que resulta em 3,2 watts. A potência do resistor 2, né, a potência dissipada, vai ser a tensão do resistor 2 vezes a corrente do resistor 2, que é igual ao quê? 120 volts vezes 60 mA, que é igual a 7,2 watts. A potência do resistor 3 vai ser a tensão do resistor 3 vezes a corrente do resistor 3, que vai ser então 80 volts vezes 20 mA, que resulta em 1,6 watts. Vou fazer aqui na frente agora. A potência do resistor 4 vai ser a tensão do resistor 4 vezes a corrente do resistor 4, que é igual a 72 volts vezes 72 mA. No caso, nós temos aí 5,184 watts. E para a potência do resistor 5, nós temos então a tensão do resistor 5 vezes a corrente do resistor 5. 48 volts vezes 80 mA, que resulta em 3,84 watts. Pronto, pessoal. Temos aí então a potência dissipada também em todos os resistores.
Bom, jovens, eu espero que vocês tenham acertado todos os exercícios, né? Não é nada muito difícil, mas tem que tomar aí alguns cuidados. Deixa um comentário aí embaixo a sua impressão sobre essa lista de exercício. Teve dificuldade? Achou muito fácil? Faça seu comentário, tá livre aí para isso, tá? Verifique a sua inscrição no canal, caso não seja inscrito. E também aí deixe seu like caso tenha gostado. E ajude aí a compartilhar o canal aí, compartilhe os vídeos aí com quem você conheça, que esteja aí estudando, né, sobre eletricidade e eletrônica. Forte abraço e até logo.